Talvez você esteja aí um pouco desanimado. Durante essa semana, você enfrentou algumas situações que lhe deixou um pouco choroso ou chorosa, achando que não está sendo ouvido, que não está sendo visto, ou que Deus não está se envolvendo com a sua causa, com aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja querendo chamar a atenção de Deus e pense que não está funcionando. Eu quero começar essa noite trazendo notícias boas para o seu coração. Eu quero dizer que o Senhor te vê, meu irmão. O Senhor vê o seu coração. Você pode dizer para o seu irmão que está do lado: o Senhor te vê. O Senhor te vê nessa noite, amém? E isso é suficiente para nós. E hoje, para que a gente entenda que o Senhor nos vê, nós vamos fazer um estudo no livro de Lucas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a poderosa palavra de Deus, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E a gente vai ler a partir do versículo 11 até o 17. Quem achou diz amém? Amém. Vamos começar logo, já que um pupilo meu me lembrou aqui, né? Então vamos começar logo fazendo as lembranças. Você está com seu celular, né? E você bota no mudo, amém? Vai lá naquele botãozinho lateral, gente, ó. Bota no mudo, amém? Para a gente poder se concentrar na palavra de Deus aqui. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, e a palavra diz assim: E sucedeu no dia seguinte que entrou numa cidade chamada Naim, e muitos de seus discípulos foram com ele, e uma grande multidão. E quando ele, Jesus, minha gente, quando ele chegou perto do portão da cidade, eis que um homem morto estava sendo carregado, o único filho de sua mãe, e ela era viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela, e quando o Senhor a viu, teve compaixão dela, e disse: Não chore. E então ele veio e tocou o caixão aberto, e aqueles que o carregavam pararam. E ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Então o que estava morto sentou-se e começou a falar, e ele o apresentou à sua mãe. Então o temor veio sobre todos, e eles glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e esta notícia a respeito dele se espalhou por toda a Judéia e toda a região circunvizinha. Amém e amém. Meus irmãos, Lucas começa essa história, mas eu quero contextualizar você um pouco. Aqui, Lucas, ele está narrando muitos fatos sobre a vida de Jesus. Ele não foi um discípulo, um apóstolo que viveu no tempo de Jesus, mas ele foi um historiador que fez muitas pesquisas e falou com testemunhas oculares. E ele deixou esse livro registrado para nós. E nesses registros, ele procurava mostrar a todo tempo para os leitores dele de que Jesus era o Rei, o Filho de Deus, o Messias que estava por vir. Ele era o Cristo. E Lucas, então, nas suas narrativas, antes desse momento que nós acabamos de ler, nos conta que Jesus estava em uma outra vizinhança, em um outro lugar, a 45 quilômetros de distância de onde nós lemos agora. E ele se encontrou com o centurião. Quantos se lembram da história de Jesus se encontrando com o centurião? Pronto. Então, naquela vizinhança onde ele estava se encontrando com o centurião, Jesus andou mais 45 quilômetros para chegar nessa vila chamada Naim. Então, Lucas começa nos dizendo quando esse episódio ocorre. Ele diz que aconteceu no dia seguinte. Preste atenção que no versículo 11 ele diz assim: E sucedeu que no dia seguinte. No dia seguinte é quê? Exatamente isso que nós falamos. Do encontro de Jesus com o centurião. Para vocês que não lembram, quando Jesus se encontrou com o centurião, esse centurião estava procurando Jesus, porque ele tinha um servo muito querido dele que estava doente.
E ele foi pedir ajuda a Jesus. E quando ele se deparou com Jesus, Jesus disse, eu vou lá na sua casa. E ele disse, não precisa. Porque eu sou homem que dou ordens a pessoas e elas obedecem. E eu só precisa de uma palavra do Senhor. E eu sei que meu servo será curado. E Jesus se admirou com a fé daquele homem e disse, vai acontecer exatamente como você disse, do jeito que você creu. E aquele servo foi curado. Então, Jesus sai daquela cidade e anda mais 45 quilômetros e chega exatamente em Naim. Não por coincidência, mas porque estava marcado no livro de Deus para Jesus chegar naquela cidade exatamente nesse momento em que essa viúva estava fazendo o sepultamento do único filho dela. Meus irmãos, isso falou comigo sobre um aspecto muito importante da nossa vida. E que constantemente nos aflige, que é a inconstância da nossa vida. Você já ficou angustiado por isso? Com essa inconstância, você já parou para um dia ficar pensando, meu Deus, como a vida é inconstante? Um dia nós estamos aqui, outro dia nós estamos ali. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Um dia nós estamos com força, outros nós estamos muito fracos. Pois é, nós vivemos períodos de inconstâncias, de muito, de menos, de fatos que a gente não consegue controlar. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia registra isso também na vida de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele enfrentou as mesmas coisas que nós enfrentamos. As inconstâncias da vida. Se engana quem olha para Jesus e pensa que a vida dele aqui na terra era uma constância. Não era. Ele enfrentou os altos e baixos da vida, assim como nós, uma montanha russa de emoções. Tanto faz se ele estivesse celebrando um casamento com pessoas, como no outro dia ele estivesse chorando com outras. Tanto faz se Jesus estivesse aqui pregando a palavra, ou se ele estivesse no outro dia curando uma pessoa que estava muito doente. Ou andando na rua e encontrando um moribundo, ou então uma pessoa cega gritando por ele, ou simplesmente chegando no lugar e sendo tão bem recebido por seus amigos. A vida que Jesus enfrentou aqui foi muito parecida com a nossa. Diga aí para o seu irmão, Jesus era uma pessoa real. Talvez a sua vida esteja sendo um conjunto de experiências boas e ruins, altos e baixos. Talvez você esteja vivendo momentos intensos que não consiga nem mesmo entender o porquê ou o padrão do que está acontecendo com você. Por que será que isso acontece hoje e amanhã já não acontece mais? Ei, eu tenho uma notícia para te dizer. Está tudo bem. Olha para o teu outro irmão que está do lado e diz assim, está tudo bem. A nossa vida é como um desenho de montanha-russa mesmo. Mas tudo bem, porque o que realmente importa, irmãos, o que realmente importa é que Deus está conosco. Ele está conosco no alto, Ele está conosco no baixo, Ele está conosco, sabe, no raso ou no profundo. O que importa é que Ele está do nosso lado. Um dia você pode vivenciar um milagre, outro dia uma luta, um dia um desânimo, no outro dia uma alegria, mas é importante saber que o que importa é que Jesus está com você. Repita comigo, Jesus está comigo. Não importa a circunstância. Tem uma música que eu gosto muito, eu não sei se você conhece, diz assim, ó. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. E não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim.
tua presença, tua presença faz toda a diferença. Diga, tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia! O que importa é que o Senhor está conosco. O que importa é que Ele, a presença de Deus, faz toda a diferença. Então a dica é: clame pela presença, meu irmão. Não se admire pela inconstância. Não se deixe admirar. Não se deixe impactar. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer aproveitar esse impacto que a vida causa em você para lhe desnortear. Enquanto a vida está lhe dando impactos, enquanto a vida está tentando lhe desnortear, você diz para você mesmo: o que importa é que a presença de Deus está comigo. Logo em seguida, nessa história que nós lemos aqui em Lucas, Lucas começa a dizer onde essa história aconteceu. Aconteceu em uma cidade, como nós lemos, chamada Naim. A tradução dessa palavra é beleza. A tradução dessa palavra é prazer. Você já parou para pensar o porquê que uma cidade com um nome tão agradável, beleza, prazer, adorável, nos é apresentada pela primeira vez com um evento cuja imagem reflete luto e tristeza? Você já parou para pensar nisso? Porque será que Jesus escolheu a cidade de Naim para viver essa experiência de luto e de tristeza e deixar registrado para que gerações depois viessem a ler? Porque nada na Bíblia por acaso, amém ou não amém? Existe um porquê. Existe um porquê que na cidade de Naim, na cidade cujo nome era beleza, alegria, formosura, prazer, estava acontecendo uma história ali de tristeza e de luto. É irônico, você não acha? Mas a verdade é que, às vezes, a dor, a tristeza e a desesperança podem ser encontradas nas pessoas e lugares e situações mais bonitas e agradáveis da vida. Mas é também verdade que podemos encontrar beleza, podemos encontrar esperança, podemos encontrar milagre no meio da tristeza e da dor. Então não é por acaso que no meio de uma história de dor, no meio daquela história se encontrava uma cidade chamada Naim. Assim como também não é por acaso de estar acontecendo no meio dessa história que você não está sentindo alegria, que você está sentindo, sabe, talvez aí entristecido, que talvez esteja se sentindo desesperançado. Não é por acaso que o Senhor pode trazer à existência uma cidade chamada Naim na sua vida. Porque ainda no meio da tristeza e da dor pode aparecer uma esperança, pode ter beleza, pode ter um milagre. Quem crê diz amém. Quando nós vemos o cuidado de Deus, o amor dele que nos sustentou, que nossa vida está cercada de pessoas que Deus levanta para cuidar de nós. Quando a gente pode ver que somos usados, mesmo no meio da nossa dor, na vida de outras pessoas. Isso nos faz ver beleza, sim ou não? Isso nos faz ver esperança. Isso nos faz ver milagre no meio de dor. Então, se o que você um dia já viveu foi beleza, foi paz, foi alegria, mas agora o que você está vivendo, meu irmão ou minha irmã, tem te colocado para baixo, tem te entristecido profundamente. É uma dor tão grande que você está vivendo, talvez, ou são tantas dificuldades que estão te roubando até mesmo a fé. Saiba que essa estação da sua vida de inverno, ela vai ser seguida da próxima estação. E a próxima estação que segue ao inverno é a primavera. E a primavera, ela traz com ela flores, ela traz com ela alegrias.
E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, você ainda vai se alegrar. Você ainda vai se alegrar. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do lado? Você ainda vai se alegrar. Você vai se alegrar novamente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está com você. Você vai se alegrar novamente, porque Deus é especialista em pegar situações difíceis, em situações sem vida, situações que não tem mais mesmo nem fé, situações de morte de visão, sabe? E Deus é especialista em dar uma nova abordagem. Deus é especialista em dar um novo sentimento. Deus é especialista em dar um renovo. Deus é especialista em fazer um novo tempo aparecer na sua vida. Amém? Lucas, então, segue essa história, nos contando e nos mostrando um quadro muito interessante que eu quero que você acompanhe comigo. E diz assim, no início do capítulo 11, quando ele disse, e sucedeu que no dia seguinte, entrou numa cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos foram com ele. Agora leia comigo. E uma grande multidão. E quando ele chegou perto do portão dessa cidade, eis que um homem morto estava sendo carregado, o único filho de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então a situação que nós vemos era essa: duas multidões se encontrando. Duas grandes multidões se encontrando. E no meio dessas multidões estava Jesus, o nosso Deus, o nosso Mestre. E na outra multidão estava a viúva de Naim. Sabemos que no antigo Israel, quando as procissões fúnebres eram realizadas, enlutados profissionais e pessoas, vizinhos, amigos, familiares, faziam uma procissão carregando um caixão. Era um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Eles andavam pelas ruas para fora da cidade, porque os corpos não podiam ser enterrados na cidade. Então, tinham que estar sendo enterrados fora dos portões da cidade. Então, tinha que ir uma procissão junto com aquele caixão, e não era um caixão como a gente conhece, um caixão fechado, era como que um esquife, era uma maca com a pessoa em cima e coberta, não é? Então, era um caixão aberto, e as pessoas iam cantando músicas, e as pessoas iam chorando, e as pessoas iam falando com Deus, e esse era o processo de um enterro de uma pessoa que tinha morrido. E certamente essa multidão que acompanhava a viúva de Naim era uma multidão cheia de dor. É uma multidão cheia de tristeza. Porque a gente não consegue dar risadas de alegria no meio de um enterro. Era uma multidão que estava carregando ali um saudosismo, uma dor. A gente não sabe, a Bíblia não conta o porquê que esse jovem morreu. A gente só sabe que aquela mulher estava enfrentando pela segunda vez o luto dela. E certamente aqueles que estavam com ela estavam sentindo a dor daquela mulher. Então era uma multidão cheia de choro, de músicas tristes, muito provavelmente, e de dor. Mas nós somos informados também que Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre ali. Ele tinha curado o servo do centurião, somente com uma palavra. Ele não precisou nem entrar na casa do centurião. Ele foi e curou com uma só palavra. E a Bíblia diz que uma grande multidão estava com Jesus. Como vocês acham que estava essa multidão, meus irmãos? Pergunte aí, diga aí para mim, como é que você acha que estava essa grande multidão? Essa multidão estava como que estava acompanhando Jesus? Certamente, essa multidão estava cheia de júbilo, cheia de alegria, cheia de fé, cheia de admiração, com o coração cheio da certeza de que Jesus era o Messias que havia de vir. Era o homem de força, de poder, é aquele que vinha para salvar Israel, porque jamais se havia visto as coisas que Jesus estava fazendo. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas com Jesus. E esse grupo, super animado, acabou de testemunhar um grande milagre. Enquanto
Outro grupo de pessoas estava de luto com a viúva. A gente aqui tem uma atmosfera de fé versus desesperança. Uma atmosfera de fé versus desesperança. Você já parou para perceber que na caminhada da nossa vida, algumas vezes a gente se encontra no meio dessas duas multidões? Sim ou não? A gente às vezes se encontra testemunhando grandes milagres de Jesus. E às vezes a gente está encharcado de glória e da presença de Deus e de coragem de enfrentar o mundo e dizer ao mundo que Deus está vivo. Mas por outro lado, são tantos os momentos que a gente enfrenta dores tão grandes que mais se parecem, e às vezes são, um funeral. E nesses momentos a nossa força é tão fraca que a gente só tem força para parar, para chorar e nos entristecer. Andamos como se fôssemos como uma multidão, sabe, sem esperança alguma. E são nessas horas, é exatamente nessa hora, que Jesus vem e nos surpreende. Que Jesus vem e nos surpreende. Diga para o seu irmão que está do lado, Jesus vem e nos surpreende. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Veja mesmo que Jesus, junto com os seus discípulos e a multidão que acompanhava Jesus, chega naquele exato momento que a viúva de Naim estava passando, mesclada no meio da multidão. Se tratava, meus irmãos, de um campo de batalha. Assim como é a nossa vida. Quem está comigo diz amém. Se trata de um campo de batalha. É a nossa vida onde a morte tenta vencer a vida. Mas pode, irmãos? Pode, irmãos, a morte vencer a vida? Não, é um campo de batalha onde a morte está tentando ocultar o alvo do amor de Deus, enquanto a vida só está esperando, é o momento certo para agir. Comece a imaginar na sua cabeça isso, tenha certeza que nós andamos em nossas vidas como em duas multidões num campo de batalha. A morte que tenta derrotar a vida, mas que nunca vai conseguir, porque a vida ela tem alvo certo. A vida, ela tem um alvo certo. E com isso a gente tem a nossa primeira lição dessa história. Primeira lição, o Senhor nos vê. Diga junto comigo, o Senhor nos vê. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. O Senhor nos vê. A primeira coisa que Lucas nos diz, nesse momento da narrativa, é que o Senhor viu a viúva. Sabe, duas multidões se encontraram, com dois propósitos muito distintos. Uma se alegrando, a outra chorando. Jesus chega naquele momento e ele de longe, mesmo aquela mulher estando misturada naquela multidão de tristeza, ele vê aquela viúva. O Senhor viu aquela viúva em sua dor, nas profundezas da tristeza, no meio do luto. Essa mulher não era desconhecida de Jesus. Esta mulher não escapou à atenção do Filho de Deus, sabe? Não importa em que multidão nós estamos. Não importa se você nesse momento está numa multidão de tristeza. Não importa se você nesse momento está numa multidão que está celebrando. Deus vê você no meio da multidão, irmão. O que você só precisa ter certeza é de que Jesus, a vida, a única vida, como disse João aqui, a vida, Deus, Jesus, ele te vê assim como ele enxergou aquela viúva imediatamente. Assim como Lucas nos dá essas palavras, ele diz assim, Lucas diz na narrativa dele, quando o Senhor a viu. Lucas diz, quando o Senhor a viu. Sabe, Lucas não disse, quando Jesus chegou na porta da cidade de Naim, ele saiu procurando quem era a esposa ou a mãe daquele homem que morreu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jesus chegou naquela porta da cidade e foi conversar com pessoas para descobrir o que é que estava acontecendo. A Bíblia não diz que Jesus levou tempo algum para enxergar aquela mulher. A Bíblia conta que quando Jesus chegou,
imediatamente, diga comigo, imediatamente. Imediatamente ele viu a viúva. Deus está dizendo para você nessa noite, eu vejo você imediatamente. Eu vejo você imediatamente, mas eu estou clamando todas as noites, eu estou pedindo todos os dias, eu estou pedindo todas as horas. Irmão, continue, porque isso faz bem para seu espírito e para sua alma, mas o Senhor te vê imediatamente. E quando o Senhor te vê, Ele não fica somente por aí, Ele não fica como muitos fazem conosco, que passam e somente nos veem. E até registram que nos veem, mas não faz nada. Não muda. Não, o Senhor não é assim. Quando o Senhor te vê, Ele não fica por aí. Veja que Ele viu aquela viúva. Jesus viu aquela viúva. E a Bíblia diz que Ele teve compaixão dela e falou com ela. Ele libertou a alma daquela mulher da dor. Quando o Senhor te vê, Ele se compadece, meu irmão, da tua história, da tua vida. Ele faz alguma coisa. Nós não podemos assegurar o que é que o Senhor vai fazer, podemos? Não podemos. A gente não pode dizer, eu sei que se o Senhor me ver, Ele vai fazer exatamente aquilo que eu estou pedindo. Podemos dizer isso? Não. Podemos, igreja, dizer isso? Oh, meu Deus, está todo mundo comigo? Amém ou não amém? Amém? Deixa eu só ver aí. Não, glória a Deus aí, irmão. Amém. Glória a Deus. A gente não pode garantir o que o Senhor vai fazer, mas a gente pode garantir que o Senhor nos vê imediatamente. A gente pode garantir que quando o Senhor nos vê, Ele não fica sem fazer nada. Porque esse não é o perfil do nosso Deus. Ele vai fazer o que Ele fez com a viúva. Ele vai falar conosco e Ele vai fazer alguma coisa. Só que a gente não tem como assegurar o que Ele vai fazer. Talvez não seja aquilo que a gente esteja pedindo, mas deixa eu te dizer, Ele vai trazer paz e alívio para o teu coração, amém ou amém? Ele vai trazer sim, na expressão, meu irmão, quando que Lucas deu, aqui nessa narração, ele disse assim, quando o Senhor a viu, a palavra do Senhor, a palavra Senhor é traduzida como Kyrios. É uma palavra que está lá no grego. Mas eu achei interessante a gente trazer esse conhecimento, porque às vezes esses conhecimentos pequenos abrem a chave. Abrem a chave. Pega a chave aí. Pega a chave, irmão. Abrem uma chave do conhecimento na nossa mente. E deixa eu dizer para você, não é palavra profética que vai liberar você ou libertar você. Não é palavra profética de profeta algum que vai libertar você. A Bíblia diz que conhecereis e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então pare de procurar chave na boca de profeta, procure chave na Bíblia. Porque essa é a verdadeira chave da libertação. Eu não gosto de estudar, então você vai demorar muito a achar a chave que você está precisando. Porque não é que você precisa ser o melhor, mas você precisa ler a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade vai te libertar. Diz aí para o seu irmão, a palavra da verdade é que vai te libertar. Mas eu não sei ler, tem Bíblia em áudio. Amém? Mas eu não tenho tempo, bota a Bíblia no áudio. Mas eu não tenho muito tempo, lê um versículo por dia, não é possível. Mas eu não consigo, pede para tua esposa ou para teu marido ler, gente. Lê aí para mim um versículo enquanto eu estou aqui escovando meus dentes. Glória a Deus, não é? A palavra da verdade é que liberta. Não é palavra profética na boca de ninguém. Você tem que assumir esse cargo para você, porque Deus chamou, foi você. Ele quer tratar com você. Ele quer se revelar para você. Na Bíblia não tem dizendo que a partir de Jesus, Ele se revelou para nós. É para você.
Saia do Antigo Testamento. Pare de ficar estabelecendo sacerdote para você, irmão. Aqui existem pastores que vão ensinar e cuidar da sua alma e caminhada espiritual. Agora, face a face é você com Deus. Amém? Então, nessa expressão que Lucas usa, quando o Senhor a viu, a palavra Senhor é traduzida como Quírios. E essa é a primeira vez no Evangelho de Lucas que Jesus é chamado de Quírios. Por que isso é importante? Deixa eu dizer para você. Porque Quírios traduz um dos títulos dados ao Senhor Deus no Antigo Testamento. Adonai, que é o título mais alto dado a Deus no Antigo Testamento. Quando o salmista, por exemplo, escreve lá no Salmo 110, capítulo 1, diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. As palavras são: Yahvé disse ao meu Adonai, ao meu Quírios. O significado de Adonai é soberano, aquele que governa todas as coisas com toda autoridade e com todo o poder. O título era de Deus e Deus entregou esse título a Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, quando se deparando com a presença de Jesus, o evangelista Lucas, o escritor, o historiador Lucas diz assim: e o Senhor, o Quírios, o Adonai, o soberano, viu aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Adonai, o soberano, o Quírios, viu você, meu irmão e minha irmã. O soberano não foi homens que olharam para você, não foram pessoas que olharam para você, foi o soberano que viu aquela mulher. Veja o que a Bíblia diz: do lugar da sua habitação, Ele olha para todos os habitantes da terra. Ele molda os corações individualmente. Ele considera todas as suas obras. Salmos 33, de 14 ao 15. E Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, vigiando os ímpios e os bons. Em Jeremias 12, no versículo 3, diz assim: mas tu, Senhor, me conheces. Tu me vês e pões à prova o meu coração para contigo. Meu irmão, o Senhor te vê. Amém? Ou não amém? Existe algo melhor do que a compaixão do Filho de Deus por nós? Será que existe algo que supra mais aquilo que precisamos do que saber que o Senhor tem compaixão de nós? Sim, porque foi isso que Jesus teve por aquela mulher. A Bíblia diz que quando ele chegou na porta daquela cidade, ele viu aquela mulher. Ele não só viu, mas a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão. A Bíblia diz que ele se encheu de compaixão. Aquela mulher era como nós. Aquela mulher, ela estava vivendo um momento tão difícil como qualquer um de nós. Mas Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. É como se Lucas pudesse estar dizendo assim: escuta, Deus tem compaixão da sua história. Deus tem compaixão de você. Deus tem compaixão da sua situação. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra compaixão, porque ela é feita de dois prefixos muito bons. Ela é feita do prefixo com, que significa junto. E ela é feita do outro prefixo, do outro sufixo, que é paixão, sentimento. Isso significa que quando Jesus olha para nós, ele sente. Diga para o seu irmão: Jesus, quando olha para nós, ele sente a nossa dor. Para descrever alguém que é compassivo, nós dizemos: eu entendo a sua dor, né? Olha, eu olho para você, meu irmão, e eu entendo a sua dor. Eu consigo entender. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo compassivas assim, porque você descreve: fulano é compassivo, porque toda vez que ele olha alguém assim, ele vê uma situação difícil, ele diz: poxa, eu entendo a sua dor. Não está errado não dizer isso, né? É até bom você ouvir isso. Mas entender a dor é uma coisa. Exato. Sentir a dor de outra pessoa
é outra coisa, é outro nível. Você entende, e que bom que você entende, porque isso vai fazer você respeitar aquilo que você está vendo. Mas quando você sente, você faz algo. Você se move em direção àquilo. Você se deixa usar para fazer aquela circunstância mudar. E foi isso que Paulo falou lá em Romanos 12, 15 para a gente. Ele disse assim, olha, alegre-se com os que se alegram, mas chorem com os que choram. Ou seja, tenha a compaixão que Jesus tem por vocês. Jesus, o nosso Senhor, é também chamado de homem de dores, familiarizado com o pesar, com a dor. É assim que Isaías diz. Isaías fala que ele é um homem de dores. Ao ver a mulher, ele viu o coração partido daquela mulher. Ela estava em desespero, em dor profunda. Ele viu as lágrimas dela escorrendo pelo rosto. E ele não foi insensível. Pelo contrário, ele sentiu na própria alma dele a dor daquela mulher. Ele a viu e imediatamente teve compaixão. E depois falou. E as primeiras palavras que ele disse foi, não chore. Não chore. Jesus se identificou com aquela mulher. E isso é o que a palavra compaixão significa no seu sentido mais profundo. Jesus se identificou com aquela mulher. Agora, eu não sei se você parou para pensar. Se identificou com o quê? Porque a gente se identifica, vou aqui trazer isso para a nossa praticalidade. Então, eu já passei... Durante uns 21 dias, quando meu filho era bem pequeno, eu já falei isso aqui algumas vezes. 21 dias eu fiquei trancada dentro de um hospital, eu e Nilmar. Entre UTI e quarto de hospital. Exames e tubos e tudo mais que você imaginar com João quando ele era pequeno. Eu me identifico com qualquer mãe que esteja passando por isso. Eu tenho uma agonia dentro de mim que me faz me mover para tentar ajudar aquela mulher, para ela saber que ela não está sozinha. Eu quero ir lá naquele hospital, eu quero falar com aquela mulher, eu quero orar, eu quero chorar com ela, eu quero dizer a ela que a gente vai se alegrar juntas, eu quero levar um chocolate para aquela mulher, eu quero olhar para o filho dela e eu quero dizer, você vai sair daqui, em nome de Jesus. Eu me identifico com mulheres assim. Eu me identifico com mulheres que passam por alguns tipos de problemas que eu passo. Isso é identificação. Mas aí a gente olha e vê que Jesus teve compaixão daquela mulher que estava em luto. Daquela mulher que tinha perdido um filho. Daquela mulher que tinha perdido um marido. E ele se identificou com o quê? Você já parou para pensar? Conversa aí com seu irmão que está do lado. Com o que ele se identificou? Conversa aí com ele. Observe, meu irmão, que aquela mulher, ela era uma viúva, como eu falei. Ela já tinha perdido seu companheiro. E com isso ela havia perdido talvez e muito provavelmente o seu amigo. Porque nossos esposos são os nossos amigos, amém? Assim como vice-versa. Assim a gente espera, não é? Se não, pode vir para o encontro de casais. Todo mês a gente faz, viu? É muito bom. Então ela tinha perdido o companheiro, ela tinha perdido o amigo, ela tinha perdido o homem que ela amava, que fazia companhia a ela, que entendia ela no bem ou no mal. E agora? Agora ela estava perdendo o seu filho. Meu Deus! A única alegria que tinha restado para ela. E deixa eu dizer, não era só a única alegria, era a única possibilidade de sustento. Porque as viúvas, lá em Israel, quando os maridos morriam, quem sustentavam eram os filhos. Não eram as filhas, não, tá? Eram os filhos. E esse homem, esse rapaz, esse filho, tinha acabado de morrer. Meu Deus, ela estava no meio da multidão, lotada de gente chorando do lado dela. Onde ela se voltasse, tinha gente lá com ela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aquela mulher estava sozinha.
sozinha, no meio de uma multidão, cheia de dor. E aí isso me fez pensar, Jesus se identificou com o quê? Jesus se identificou com aquela mulher porque ela se encontrava vazia. Ela se encontrava esvaziada de si mesma. Aquela mulher não tinha nada. Aquela mulher estava sem glória. Sem glória nenhuma. Jesus se identificou imediatamente com aquela mulher. Porque enquanto Jesus andou aqui na terra, ele se esvaziou de si mesmo. Enquanto Jesus andou aqui na terra, ele não tinha nada. Enquanto ele andou aqui na terra, apesar de tudo possuir, ele escolheu não ter nada. Ele escolheu se despir da sua glória. E apesar de merecer toda a glória do universo, ele andou sem glória. Sem glória nenhuma. Eu posso imaginar Jesus olhando para aquela mulher e se identificando, dizendo, eu entendo a sua dor. E quando ele falou, não chore, eu imagino que a voz dele tinha uma sugestão de ternura, de conforto, de poder sobre a dor, sobre o luto, de um amor puro e profundo para dizer, não chore, você não está sozinha. Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim, não chore, você não está sozinho. Se você se encontra, meu irmão ou minha irmã, assim como essa mulher, saiba que o Senhor te vê. O Senhor tem compaixão de você e te diz essa noite, não chore, você não está sozinha. A nossa segunda lição que nós aprendemos com essa história é o nosso segundo ponto. O Senhor toca em nossa situação. Diga comigo, o Senhor toca em nossa situação. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém ou não amém, meu povo? Deus toca na sua situação. Deus toca. Em seguida, veja mesmo, Lucas narra que Jesus tocou no caixão aberto. Lucas narra que Jesus tocou no esquife aberto. Os judeus naquela época, meus irmãos, eles não podiam tocar em caixão. Eles não podiam tocar em caixão, eles não podiam tocar em morto. Eles não podiam tocar em nada disso, porque eles acreditavam que se eles fizessem isso, eles iam ficar impuros. Eles iam ficar menos na escala da santidade lá que eles acreditavam que deveriam manter, de pureza. Jesus, no entanto, não se importou com isso, porque ele tem toda a autoridade sobre a morte e sobre a doença. E não existe impureza que possa manchar o nosso mestre. Se ele tocar, aquilo que ele tocar tem que ficar limpo e tem que ficar puro. Tem muita gente que precisa do toque do Senhor nessa hora. Tem muita gente que tem clamado pelo toque do Senhor nessa noite. E eu quero dizer a você, continue clamando, porque quando Deus tocar, essas impurezas vão cair. E não é só você que vai perceber, não. O mundo vai perceber, o mundo vai olhar e vai dizer, tem alguma coisa diferente nela, tem alguma coisa de diferente nele, alguma coisa tocou ele, alguma coisa fez algo mudar. É a pureza de Jesus, aleluia, é a pureza de Jesus, é a pureza de Jesus. Quando Jesus tocou naquele caixão, os carregadores do caixão que carregavam ali pararam e ficaram surpresos e atordoados, certamente. Assim como a própria mulher, a própria viúva, quando ela viu aquilo, ela deve ter ficado admirada. Tudo deve ter parado. Você imagina a cena? Não era uma cena comum como você vê hoje. As pessoas vão enterrar os outros e tocam no caixão e choram e se debruçam muitas vezes pela dor. Naquela época não podia fazer isso. Uma mãe não podia fazer. Uma mãe não podia olhar para o filho e tocar nele e chorar ou dar o último beijo, tocar na mão. Não podia nada disso. Mas vem aquele homem no meio de uma multidão e diz para aquela mulher, não chores, e toca no caixão. Você já imaginou o que aconteceu? Eu imagino que aquelas multidões, o barulho que estava, todo mundo falando ao mesmo tempo, gente chorando, gente cantando, crianças chorando, gente gritando, de repente tudo ficou um silêncio. O que esse homem está fazendo? Como é que ele pode tocar?
num homem morto. Talvez alguns tenham pensado, ele não tem nem respeito. Talvez outros tenham pensado, é um louco. Quem será ele? Por que ele está tocando nele? Por que ele está tocando no caixão? Por quê? Eu imagino que muitos ficaram em silêncio, esperando o próximo passo. O próximo passo foi Jesus dizer: jovem, eu te digo, levanta-te. O próximo passo foi Jesus não ligar para absolutamente nada daquelas multidões e olhar somente para aquele caixão e dizer àquele menino que estava morto: jovem, jovem, eu te digo, te levanta. Te levanta. 3 vezes no Novo Testamento, meu irmão e minha irmã, nós vemos o Senhor ressuscitar pessoas dentre os mortos. A filha de Jairo, Lázaro e esse rapaz que estava nesse caixão aberto. Em todos os casos, tudo que Jesus precisou foi dar uma palavra de ordem. E Jesus disse para aquele jovem: jovem, eu estou falando com você, levante-se. E os carregadores do caixão talvez não podiam nem acreditar no que estavam assistindo. Talvez eles tenham se perguntado: que loucura é essa? Desse homem vir tocar nesse menino que já está morto e dizer a ele: se levante. Alguém, por favor, avisa esse homem que já morreu, que não tem mais o que fazer, que a esperança acabou, a vida saiu, se esvaiu, sabe? Alguém avisa para ele. Só que quem precisava de aviso é quem pensou nisso. Quem precisava de aviso era quem estava pensando, porque ali naquele lugar estava o Senhor da vida. Aqui naquele lugar estava o Senhor da força. Ali naquele lugar estava o Senhor que declara uma palavra e mortos revivem. Ali naquele lugar estava o restaurador de Israel. E a Bíblia conta que quando Jesus disse: jovem, se levante, aquele rapaz, ele se levanta. Aquele rapaz que estava morto se senta no caixão, se senta naquela maca. E você pode imaginar como estava aquela multidão. Todos admirados e talvez gritando de emoção, sem saber o que estava acontecendo. Quem é esse homem que toca em mortos e mortos ressuscitam? Meu irmão, minha irmã, pare um pouquinho para pensar. A situação era impossível em todos os aspectos. O fato de Jesus aparecer bem no momento do cortejo, o fato dele enxergar a mulher no meio da multidão, o fato dele ir tocar no jovem aos olhos do mundo, que aos olhos do mundo já estava morto. Tudo isso eram impossibilidades. Quantas impossibilidades você está aí dentro da sua mente? Quantas coisas você já deixou até de acreditar, já aprendeu a administrar? Quantas coisas você carrega aí no seu coração como impossibilidades? Eu quero encorajar a sua fé nessa noite, amém? Eu quero encorajar a sua fé a crer no impossível, enquanto ele é possível. Sim, porque quando Jesus voltar na glória, quando Jesus raiar nas nuvens e tocar ao som das trombetas, ele nos chamar, tudo que era impossível se tornará possível, meu irmão. Mas o momento de crer no impossível não é lá, onde tudo é possível. O momento de crer no impossível é aqui, onde tudo é impossível para nós. Você entende? Quem entende diz amém. Não é o tempo, quando Jesus voltar eu vou crer. Eu vou crer? Não, eu vou crer agora. Eu vou crer agora, é impossível. Então é a especialidade dele, não é minha. Mas vão mangar de mim. Mas vão dizer: você está crendo nisso? Oxe, coitada, ela é uma doida mesmo. Coitada, meu Deus, ela não tem muito juízo não é? Já disseram isso para mim, quando eu me encontrei em uma situação impossível, há muitos e muitos anos na minha vida. Eu me encontrei com 4 pessoas em cima de mim, dizendo: ei, é impossível, você não está vendo não? Você não está vendo não? É impossível. Eu disse: eu vou crer.
eu vou crer, porque eu não vou perder. Eu posso crer até o final. E Deus pode nunca fazer, e só eu que ganhei. Porque enquanto eu criei no Senhor da vida, e isso me fez ficar mais perto dele. Enquanto você, na sua desesperança, só se afastou dele. Então não tenha medo de crer. Aí eu tenho medo de crer e ser decepcionado. Decepcionado por quê? Se você está com esperança naquele que é a esperança viva. Porque ainda que o Senhor não faça aquilo que você está pedindo, Ele fará algo, como a Bíblia diz, infinitamente melhor do que o que você pede. Eu quero encorajar a sua fé nessa noite. Eu quero encorajar você a crer no impossível quando é possível. Enquanto é possível. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Escute Ele falar com você como Ele falou com a viúva de Naim. Às vezes o impossível que Ele quer operar em você não é o que os seus olhos estão contemplando. Mas é algo muito maior. Algo de maior alcance. Talvez a situação que você viveu ou está vivendo mostrou ser o fim de tudo. Eita, acabou. Acabou. Mas deixa eu dizer, ao ressuscitar esse jovem, Jesus transmite uma mensagem para todo mundo, inclusive para você. Quer receber? Amém ou não amém? Amém. Deus pode trazer vida onde há morte. Ele pode trazer alegria onde há tristeza. Ele pode mudar o destino e fazer você vencer.